Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto de edificação. Bom estar aqui na casa do Senhor, do nosso Deus. Vamos começar orando. Os irmãos que puderem, que sentirem no coração, podem dobrar os seus joelhos para a gente fazer uma breve oração e entrar no trono da graça do Senhor. Amém? Maravilhoso Jesus e soberano Pai, Deus poderoso, Deus misericordioso, Pai de poder e Deus de maravilha, nós nos prostramos, Pai, nessa noite, meu Deus, com espírito de gratidão diante da Tua presença gloriosa, Pai, porque, meu Deus, o Senhor, aleluia, nos deu o sustento desse dia, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, meu Deus e meu Pai, o Senhor preparou tudo, Pai, da Tua maneira, Senhor, com riqueza de detalhes, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui, Pai, nessa noite, com só um objetivo, Senhor, que é adorar o Deus que é poderoso, que é santo, que é misericordioso, o Deus que transforma as vidas, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que não rejeita a oração, aleluia, de um coração contrito, aleluia, meu Deus e meu Pai. Por isso, Senhor da glória, graças te damos, Pai onipotente, Deus onipresente, Deus da glória. Senhor Jesus, abençoa, Pai, essa noite, este culto, Pai. Oh Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor permitiu, Pai, e apenas como instrumentos na Tua mão, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoa, meu Deus, os que aqui já estão, Pai, os que já estão prostrados, aos irmãos, meu Deus, que também estão nos seus lares, para aqueles, meu Deus, que vão, oh Pai, acompanhar essa live, oh Pai, mais tarde, meu Deus, oh Senhor da glória, Pai onipotente, põe a Tua mão de poder e graça. Senhor, alcança também, meu Deus, aqueles que estão impossibilitados, Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, e nós cremos nisso, que o Senhor é onipresente. Então nós cremos que o mesmo Deus que está aqui neste lugar, aleluia, está nos lares, estão naqueles que estão trabalhando, estão naqueles que estão assistindo, aleluia, essa live através do celular, através do computador, ou seja, lá onde eles estiverem, meu Deus, eu sei que o Teu poder está ali também, que o Teu Espírito, meu Deus, está sobre essas vidas, meu Deus, que vão parar, Pai, por algum momento, meu Deus, aleluia, para glorificar o Teu santo nome que é santo. Ah, Pai poderoso e Deus de misericórdia, abre, meu Deus, o caminho daqueles que estão vindo, daqueles que estão chegando do trabalho, os que estão vindo direto, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, aleluia, os guarde, os traga até aqui, até a Tua casa de oração, meu Deus, porque nessa noite, meu Deus, nós queremos render graça, nós queremos dizer que o Teu nome é santo, é santo, é santo, e a Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus e meu Pai. Derrama, Pai, sobre este lugar, Pai, o Teu Espírito Santo, meu Deus, e fica conosco, Pai de poder e Deus da glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus. Aleluias e glórias, louvado seja o Teu santo nome, Deus. Irmãos, gostaria que os irmãos já abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 36. Salmos de número 36, o versículo de número 5 até o 10. Versículo 5 até o 10, Salmos de número 36. Vai dizer assim a palavra do Senhor: a Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a Tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas, os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conserva os homens e os animais,
Quão preciosas é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Louvado seja o nome do Senhor, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Amém? Quem aqui confia no Senhor? Irmãos, há lugar melhor para descansar do que debaixo das asas do Senhor? Existe algum lugar mais confortável que esse? Talvez exista um lugar mais confortável para o corpo, né? Mas para a alma, para o espírito, não há lugar mais confortável do que nos átrios do Senhor, irmãos. Amém? E com esse mesmo espírito de poder descansar à sombra das asas do Senhor, vamos continuar glorificando ao Senhor com o grupo de louvor. Amém? Robson, com o grupo de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós estamos aqui hoje para louvar o nome do Senhor, não só por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas, porque nós somos sim muito abençoados. Quantos aqui já receberam a bênção do Senhor? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, quem recebeu as bênçãos do Senhor, quem é abençoado todos os dias, porque Ele tem cuidado de nós os mínimos detalhes. Aleluia. Mas, meus queridos, não é só por isso que aqui estamos. Esse não é o maior motivo, não. Mas o maior motivo que aqui estamos é para exaltar e bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele é. Aleluia. Pela beleza da tua santidade. Glória a Deus. Porque Ele fez sim e fará muito em nossas vidas, mas Ele é o Todo-Poderoso. Então vamos declarar nessa noite que Ele é santo, 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 digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o nosso louvor. Amém? Vamos louvá-lo, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos, Senhor. Com as palmas e muita alegria, porque Ele merece, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber todo o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber todo o louvor. Louve, Louve, igreja. louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve
louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Louve, igreja. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. As palmas louvem e exaltem e glorifiquem o nome desse Deus que é justo e poderoso. Aleluia, aleluia. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. É por isso que é tão bom louvar o nome do Senhor. Infelizmente muitos não entendem, estão tristes, cabisbaixos, cheios de problemas, mas esquece que nasceram para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Não importa a luta, a dificuldade, o problema, porque o dia mau ele vai bater na nossa porta, infelizmente ele vai chegar em nossa casa, mas no dia que isso acontecer, aleluia, se agarre no Senhor, se agarre na fé em Jesus, aleluia, porque Ele sim vai nos dar força, vai nos consolar, vai nos direcionar a fazer o que Ele quer, para cumprir a vontade dEle que é boa, que é agradável e que é perfeita, e ela não acrescenta dores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, a diferença de nós que servimos e daqueles que não servem a Deus, é a convicção e a fé que nós temos, porque o mundo olha para as coisas que estão acontecendo, ficam cabisbaixos, ficam preocupados, ficam perplexos, ficam desesperados, porque eles não conhecem o Deus a qual nós servimos, aleluia. Infelizmente muitos de nós também esquecem de olhar para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. Não podemos temer o amanhã, por quê? Porque Ele vive, aleluia, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Vamos louvá-lo porque Ele é digno, aleluia. Senhor, não tememos o amanhã, porque o Senhor vive, aleluia, e reina para sempre. Santo é o Teu nome, Senhor. Louve conosco, igreja. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, aleluia. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia. Não tema, apenas louve o nome dEle, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom glorificar um Deus vivo, um Deus santo, um Deus que tudo faz. E o Senhor deixou o legado, né? Deixou essa igreja, ela nasceu há 60 anos, através de muita luta, de muitos pastores que deram as suas vidas aí, que doaram parte da sua vida para que essa igreja estivesse de pé até hoje. Nós glorificamos a vida desses pastores que por aqui passaram e os que estão na direção nesse momento, os que vão passar, né? Porque a obra do Senhor, ela vai continuar. A palavra do Senhor é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a casa do Deus. Nós estamos falando, irmãos, de um Deus vivo, de um Deus que sara, de um Deus que cura, de um Deus que ressuscita. É um Deus de milagres, irmãos. Talvez você não percebeu no decorrer desse dia, mas o Senhor já te deu livramentos. Você já pegou o carro, você já saiu, você já andou de elevador. É livramento, irmãos, é livramento. Nós só precisamos estar mais sensíveis àquilo que Deus tem. São coisas pequenas às vezes, né? São coisas pequenas, às vezes imperceptíveis aos nossos olhos, mas que faz uma diferença tão grande, irmãos. Esse é o Deus que trabalha lá bem quietinho, enquanto nós dormimos Ele trabalha, enquanto nós trabalhamos Ele também trabalha. Nosso Deus não descansa, irmãos. Então glorifique esse Deus, abra a sua boca, não perca tempo nessa noite, glorifica cada vez mais o Senhor. É um Deus santo, é um Deus misericordioso, é um Deus que tem cuidado de mim. Ele tem me sustentado, irmãos, Ele tem te sustentado também. Irmãos, eu sou autônomo desde 1990, não pergunta a minha idade, por favor, irmãos. E até hoje o Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa. Nada, irmãos, nada tem me faltado. Por isso glorifica esse Deus nessa noite. Dá o seu dízimo, dá com alegria, dá com satisfação, com o coração cheio de amor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Gratidão. Gratidão. O Senhor deu o seu Filho naquele madeiro para que nós tivéssemos vida. E hoje estamos aqui cheios de vida. É porque Ele permitiu, irmãos. Dizime ao Senhor nessa noite com amor. Chamar o presbítero Ayrton para continuar fazendo essa oração. Amém? Deus abençoe.
É uma igreja, paz do Senhor para todos. Nós sabemos que nossa vida está na mão de Deus. Nossa vida está na mão do Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que Deus, Ele cuida das aves que não trabalham. Quanto mais nós, homens de pouca fé. Sabemos que Deus, quer dizer, irmão, que eu passei pela enfermidade e eu fiquei sem trabalhar durante 6 meses já. E graças a Deus, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Aleluia. Não estou trabalhando, mas Deus está suprindo todas as minhas necessidades. Aleluia. E o Senhor cuida de nós. Então acredite que Deus é aquele que entra com a providência. Não importa o que você passa na sua vida, Deus é aquele que entra com providência e faz você quitar as suas dívidas. Se você tem dívida acumulada, creia que Deus vai te dar condições para que você possa quitar. Acredite nisso. Quando nós damos o primeiro passo para Deus, Deus começa a agir. Se você quer quitar as suas dívidas, quer quitar mesmo, muitas vezes não tem condições, mas o propósito que está no seu coração, você quer quitar, creia que Deus vai te dar condições para você quitar essa dívida. Louvado a Deus. E todo aquele que tem dívida acumulada, Deus, Ele vai ajudar você a quitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Para não ficar nas minhas palavras, queria deixar aqui no versículo, no Salmo 37, versículo de 3 até o versículo 7. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa dos que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém? Descansa no Senhor, espera nele. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus dos céus e da terra, graças damos a Ti, meu Pai, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, por ter suprido, meu Pai, as nossas necessidades, meu Senhor da glória. Meu Pai, que derrame da Sua bênção e da Sua graça sobre a Sua igreja, meu Pai Santo, sobre os Teus servos, meu Pai querido. Deus amado, repreende, meu Pai, o devorador, o migrador e o destruidor, meu Pai querido. Deus dos exércitos, dá, meu Pai, condições, meu Pai, para que o Teu servo e a Tua serva venha, meu Pai, quitar, meu Pai, as suas dívidas, meu Pai querido. Deus dos exércitos, Deus amado, sabendo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai Santo, é o Jeová Jireh, Deus da providência, Deus da provisão. Ó Deus dos exércitos, derrama da sua bênção, Pai. Louvado seja o Teu nome para sempre. Realiza, meu Pai Santo, a Sua obra em nosso meio, meu Pai. Recebe, meu Pai amado, os dízimos e as ofertas, meu Pai Santo, da Sua igreja, Pai. Abençoando, meu Pai amado, suprindo todas as Suas necessidades. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E as palmas, louve o Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Meus irmãos, o próximo louvor é um louvor de gratidão. Aleluia. A gratidão é um sentimento nobre que não pode faltar em nossas vidas, não pode faltar em nossos corações. Seja grato por tudo que Deus tem feito na tua vida e pelos teus. Seja grato pela tua saúde. Seja grato pela tua família, pelo teu emprego, pela condição de entregar o dízimo, entregar a oferta na casa do Senhor. Eu sou grato por poder estar aqui na casa de Deus, louvando o nome dEle. Sou grato por este grupo de louvor. Sou grato pelos irmãos que sempre têm estado comigo para louvar o santo nome do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem colocado na tua vida. E que possamos também agradecer ao Senhor pelo bem maior que nós temos, é que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai amado, e receba o nosso louvor. Aleluia. Vamos conosco, igreja. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
aleluia. As palmas louvem e exaltem a Deus por gratidão a tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas, no nome santo de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Poder sentir a presença do Senhor. E nesse momento, está convidando aqui o preleitor dessa noite, né? O presbítero Neto. Vai estar trazendo a palavra para os irmãos. Os irmãos preparem o seu coração, que o Deus tem bênção para você hoje. Amém? Fiquem atentos à palavra do Senhor. Fiquem atentos ao que Deus vai trazer através do seu servo. Gostaria que vocês levantassem suas mãos para cá, direcionassem as suas mãos para o nosso irmão e orassem. Pai, Deus poderoso, maravilhoso e santo, Pai, eis aqui o teu servo, meu Deus, aleluia, que vai trazer a tua palavra, meu Deus. Nós não sabemos, Senhor da glória, o que o Senhor colocou no coração dele, mas eu sei, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra hoje é uma palavra que vai vir de encontro, Pai, com os nossos corações, meu Deus, porque nós, Pai, todos os dias, Senhor, somos necessitados, Pai, de ouvir a tua palavra, Pai. Então, meu Deus, vai quebrando todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, aleluia, Pai, que quer se opor nessa noite, caia sobre terra, Pai. E que teu servo seja usado, Pai, para trazer a tua palavra do jeito que o Senhor colocou no coração dele, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Ayrton. Está aqui com a gente, irmãos. É Deus. Glória a Deus, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A gente vai para o céu junto. Irmãos, quem visita, quem acompanha, quem vai orar, quem pega de perto alguns casos, né? A gente faz parte, né? Alguns dias a minha filha estava internada. Foram poucos dias, mas pensa no desespero. Quase que eu fiz igual Davi, pedi pecado até pelo que não tinha feito. E eu pedi para Deus, passa a dor para mim, que eu não estou aguentando. Né? E só Deus sabe a situação como é que é. Mas louva a Deus pelo irmão estar aqui. Que Deus te conceda muitos anos de vida e saúde. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 12, enquanto você abre, louva a Deus também pela vida da minha irmã, né? Chegou, está ali a família, a minha esposa também, o Eliseu está ali, irmão, guardadinho, daqui a pouco ele sai. Eu já falei para ele, sai, varão, que eu vou passar a capa para tu. Está ali, tem hora que ele dá uns karaté pentecostal. João 12, amém? Está escrito assim, epígrafo do texto, eu vou ser rápido, irmão, a palavra é simples, mas veio do céu. Jesus é ungido por Maria em Betânia. Capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estavam perto, estava para traí-lo, disse:
Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele porque não tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me terás. Amém? Irmãos, esse texto é um texto profundo, a começar aqui por algumas verdades que a gente observa. Certa feita, Deus me deu uma mensagem baseada em um texto nos Evangelhos acerca de Betânia, acerca da casa de Lázaro. E eu gosto muito desse texto, dessa mensagem, e eu guardo ela até no coração, não precisa nem de esboço mais, porque no texto Deus falava para mim assim que Betânia era um lugar que Jesus sempre passava. Era como se fosse um lugar de peregrinação dele. Todas as vezes que Jesus fazia uma viagem e ele queria, antes de chegar em Jerusalém, ele passava em Betânia. Era um lugar onde ele podia ser recebido, chegar, descansar, se alimentar, conversar, estava entre amigos e podia ali se hospedar. Apesar também que a família de Lázaro era uma família bem abastada. E nesse texto Deus me deu a mensagem que é melhor ser uma casa pequena em Betânia, que Jesus pode entrar, do que ser uma Jerusalém, onde ele olha e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas das vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos, e tu me desprezasse. Muitas das vezes é melhor ter uma casa pequena, mas onde Jesus tem espaço, Robson. Coisa simples, como foi falado aqui pelo Marquinhos, mas que Jesus tem lugar ali naquele lugar. Essa semana eu lembrei que uma certa feita a gente, no tempo da pandemia, tinha que estar ceando em casa, quem lembra? E aí, a minha esposa, ela ornamentou, irmãos, a mesa de um jeito que até eu não vigiei. Eu falei para ela: para que tudo isso? Mas era a ceia de Deus. Era a santa ceia do Senhor. Então não importa o lugar, por mais simples que seja, mas que a presença de Deus esteja lá dentro. Que a presença dele esteja lá dentro. Não importa a oração mais cansativa que seja no final de um dia corrido, mas que importa é que você dobrou os joelhos e disse: Senhor, obrigado por esse dia. Então Betânia era um lugar, uma cidade pequena, mas Jesus tinha lugar ali. Era uma casa pequena. E aqui fica uma lição para a gente. Muitas das vezes a gente quer receber muita gente em nossa casa e Jesus não tem espaço. Muitas das vezes a gente quer receber muita coisa, a gente quer a nossa casa para impressionar todo mundo, mas muitas das vezes a nossa casa não tem o ambiente de Deus. Não tem a presença de Deus. E aí a gente fica matutando de quem que é a responsabilidade, é de todo mundo, irmãos. Porque quando você acorda de manhã, já dizendo que há um bálsamo de Gileade, há um renovo que vem, que nessa terra não se explica. Enquanto o irmão Marquinhos estava falando aqui que são detalhes pequenos, essa semana, no horário do pico, o meu celular travou. E eu falei: agora? Deu vontade de fazer o lançamento dele, irmão, abrir a janela do carro e lançar longe. Mas aí o Espírito Santo falou assim: você não sabe o que eu estou fazendo. Você não sabe do que eu estou te guardando. E eu baixei a cabeça e falei: Deus, obrigado pelos livramentos que eu não vejo. Obrigado pelos perigos que eu não sei o que está acontecendo. Mas enquanto a gente está na rua, enquanto a gente está fora de casa, Deus guarda a nossa vida a poder no sangue de Jesus. Então, coisa boa, irmão, é ter Jesus. Primeira lição que eu vejo nesse texto. E Jesus, ele resolve passar em Betânia 6 dias antes para passar na casa de Lázaro. Quem sabe para uma despedida. Quem sabe para um momento de uma confraternização, porque eram muitos amigos. A Bíblia diz que antes, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, os judeus disseram: olha, percebe quanto ele amava ele, porque a Bíblia diz que Jesus chorou. O único texto na Bíblia que fala que Jesus chorou. E a história diz que ele sentiu pela perda de Lázaro. Mas o que me chama a atenção aqui é, pelo menos, duas pessoas. A primeira é Maria.
Todos os textos que você vai olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver, Maria se encontra nos pés de Jesus. E não tem um lugar melhor, irmão, para estar. Não tem um lugar melhor para estar. Você pode estar passando um vento que for. Eu volto a dizer, eu me lembro que nesse dia de internação da Elise no hospital, teve uma noite que deram dipirona na veia, deram paracetamol, deram de tudo. Eu chamei a doutora de plantão, eu falei assim, faz alguma coisa que não está dando. 3h30 da manhã, a médica falou assim, a gente vai tentar fazer outro exame para ver o que é. Aí eu peguei, coloquei ela no colo, entrei no banheiro do hospital, e em lágrimas eu falei assim, Senhor, tira agora toda a toxina de dor do corpo dela agora. E eu orei com tanta fé, irmão, que quando eu parei de orar, ela tinha dormido. Quando a gente vive com Jesus, Ele cuida da gente. E em 3 dias de internação, foi a primeira vez que ela dormiu o resto da madrugada. Aí as enfermeiras vieram para dar o remédio, eu falei, deixa ela dormir. Que a oração que eu fiz aqui, eu não sei o que Jesus fez com ela, mas ela dormiu. Aleluia. Querido, esteja pronto para na hora da adversidade, quando você diz assim, Jesus vem aqui, chama o seu amigo, que ele vai vir, em nome de Jesus, ele vai vir, como a gente orou na casa do presbítero Ayrton, Deus não chamou o Senhor para ficar nessa cama, nós profetizamos saúde, colocamos o óleo, ungimos, colocamos a mão na cabeça, nas pernas, na coluna, profetizamos vida sobre a vida dele, e ele está aqui nessa noite, então creia que Deus é o Deus que muda a situação, aleluia. Parece que Jesus veio nesse dia em Betânia, irmãos, eu não sei qual que era o pensamento de Maria, mas eu imagino, eu vou conjecturar, que não é pecado, mas eu imagino Maria dizendo, ele veio a primeira vez, a gente estava bem, veio a segunda, Lázaro estava morto, a terceira é culto de ação e graça, ninguém me tira dos pés dele, oh glória a Deus. E aqui, irmão, tem um mistério, que a Bíblia ela é muito linda nos detalhes. Há um lugar que ninguém pode te tirar. Glória a Deus. Há um lugar que ninguém vai te arrancar. Há um lugar que a calúnia não vai te atingir. Há um lugar em que a mentira não vai te atingir. Há um lugar que a inveja não vai te tocar. Há um lugar onde as palavras mais não vão te alcançar. Há um lugar que o dedo apontado, o julgamento, qualquer coisa dessa vida, a enfermidade não vai te alcançar. Esse lugar é na presença de Jesus. Aleluia. Eu não sei, eu penso numa forma psicológica de analisar, que Maria dizendo assim, olha, eu não sou que nem Marta, que sabe organizar uma mesa, que sabe receber pessoas, que sabe, quem sabe, se preparar, que sabe dar boas-vindas, que tem esse jeito de falar com as pessoas. Eu não sei que nem ela, uma coisa eu sei, é estar nos pés dele. Oh, glória! Aleluia! E todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. E eu imagino ela dizendo assim, olha, eu vou fazer um negócio, porque naquela época, irmãos, os judeus eles eram tão machistas, uma cultura tão machista, que onde tinha homem reunido, mulher não chegava. Se uma mulher se intrometesse numa reunião como essa aqui, era capaz de ela ser apedrejada. Ela não podia chegar numa reunião onde o homem falasse. Na minha época, quando eu era criança, parece que essa lei ainda dava lá em casa ainda, porque quando chegava uma visita, ninguém passava, pastor, na porta. Meu pai olhava para a gente assim, ninguém chegava lá. Ou quando meu pai ia dormir, minha mãe dizia assim, ó, fala baixo que seu pai está dormindo. Quem é desse tempo aí, irmão? Nossa, só tem eu de velho aqui. Agora imagine a mulher entrar no meio de uma reunião e falar assim, eu não sei se eu vou ver ele. Ô, irmão, glória. Irmão, talvez possa ser o último culto. Possa ser que Jesus chegue para mim daqui a pouco. Não é só no arrebatamento, não. Possa ser que ele chegue para você de madrugada. E a morte para o salvo, irmão, não é perca, não, é ganho, Paulo disse. A morte em Cristo é ganho. E tem gente que eu pergunto, está vivo, varão? Deus me livre, varão. O sangue de Jesus tem poder, estou vivo. Ô, irmão, quer ir para a glória, não? Ninguém quer ir para a glória. Jesus pode chegar, irmão, a qualquer momento.
E muitas das vezes eu vou abrir o coração aqui e dizer o que Deus está mandando. Muitas das vezes a gente dá um culto abaixo do nível. A gente serve a Deus de uma forma que se fosse colocar um termômetro, Deus dizia assim, esse termômetro pode jogar fora. A gente não é fiel a Deus em muita coisa. A gente não é fiel porque o texto está dizendo que uma pessoa que fazia parte do grupo seletivo de Jesus, que era chamado, roubava a bolsa. Um ladrão. E Jesus sabia. Mas a esperança de Jesus, sabe o que é? É o arrependimento. Porque muitos são chamados. Tinha chamada? Tinha. Se tem 2 discípulos que passaram decepção, dos 12, os mais que passaram decepção, foi Judas e Pedro. E olha que Judas era da região de Iscariotes, onde estavam as cabeças pensantes do judaísmo. Se tinha alguém que podia passar no vestibular de Jesus, era Judas. Se tinha alguém que tinha conhecimento do que era Jesus, era Judas. Só que Judas tinha um problema. Que Jesus, quando se referia aos discípulos, Judas nunca tinha aceitado a Deus. Nunca tinha aceitado a Jesus. A Bíblia diz claramente na Santa Ceia que quando Jesus disse entre eles, olha, um de vocês vai me trair. Todos eles perguntaram, quem é, Senhor? Só Judas disse, quem é, mestre? Pegou não? Vou explicar. Todos disseram, quem é, Senhor? Os 11 tinham Jesus como Senhor da sua vida. Judas tinha ele como mestre. Judas acreditava, mas não entregou a vida dele por inteiro. Tem gente que é chamado, mas ainda falta muita coisa. Tem gente que faz milagre, que ora, que prega, que canta, mas ainda falta muita coisa. E a gente não nasce salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A gente é convertido dia após dia. Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Então a glória de domingo é que nem a onda do mar. Nunca é a mesma onda, ela veio, passou, agora é uma nova onda. Então a glória de Deus ela é assim, é uma nova onda, é uma nova unção, é um novo poder, é um novo mover, é um novo agir, é uma nova oportunidade, é um novo momento de você poder sentir algo da parte de Deus para mudar a sua vida. Então se você vem para o culto todo dia dizendo assim, é mais um culto, é igual Isaías quando estava indo lá, quando morreu o rei Uzias, é mais um dia, mais um dia, mais um dia, nada acontece, é igual Ana, eu vou subir de novo e vou prestar um culto, e eu vou subir de novo e vou prestar um culto, e eu imagino Deus com o braço cruzado dizendo, lá vem ela de novo, com a mesma reza, com a mesma oração, com o mesmo Pai Nosso. E o Espírito Santo está como na carta de Paulo aos Efésios, pensando em que você não se embriague com o vinho da contenda, mas que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu me lembro que eu vou falar, já falei uma vez, eu vou falar de novo, quando eu era adolescente eu fiz uma oração que mudou a minha vida espiritual. Que minha mãe me ensinou uma oração para dormir. E eu cheguei, eu estava com tanta raiva naquele dia que eu falei, Deus, eu quero que o Senhor revele-se o Deus que fala com os meus pais. Eu não quero orar a mesma oração da minha mãe. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Mudou, irmãos. Então, irmãos, chega de ser um crente frio. Chega até quando Deus vai viver. Tem gente que vive, irmão, parece que aquela caixinha de promessa. Vive assistindo motivacional de pastor, de podcast, que parece que só quer ganhar dinheiro sentado num banco com o microfone no pedestal. Chega, irmão, droba o teu joelho, entra no teu quarto e fala, Senhor, muda minha casa, muda minha vida, muda minha história, muda meu casamento, muda meus filhos, muda meu emprego, muda minha empresa. Chega de derrota, chega de miséria nessa casa, chega de coisa ruim, em nome de Jesus, e profetize. Maria falou assim, chega de um culto frio, chega de um culto morno, chega de um culto, primeiro nós canta, depois nós ora, depois nós canta, depois nós, chega disso. Eu vou quebrar o nardo, eu vou rasgar o véu, eu vou derramar nos pés dele, eu não quero saber o que vão falar de mim.
Eu vou falar em línguas estranhas, eu vou levantar minha mão, eu vou profetizar, eu vou deixar Deus me usar. Eu vou pregar gaguejando, eu vou começar tropeçando, eu vou profetizar em nome de Jesus. Deus está mandando você profetizar, profetize. Judas não tinha Jesus como Senhor. Aqui fica uma pergunta: quem é o Senhor da sua vida? Quando é que Jesus deixa de ser Senhor na minha vida? Quando você já não sente mais o temor a Deus. Quando o que te incomodava não incomoda mais. Já não ora mais para dormir. Já não sente o incômodo. O Espírito já não chama para jejuar. Irmão, sabia que o Espírito Santo ele te incomoda para jejuar? Se acorda, parece que você comeu 3 feijoadas, não tem fome, e o Espírito Santo fala: é hoje. Entra na guerra. Por quê? Para te preparar. Porque os discípulos recebiam Jesus como Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse assim: Senhor, socorre-me. A Bíblia vai dizer que na pesca maravilhosa, quando Jesus mandou lançar a rede e saíram aquele tanto de peixe, Pedro se lançou de joelho no barco e disse: Senhor, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. E esse texto de Jesus andando sobre as águas, irmão, é tão forte que eu fiquei meditando nas adversidades da vida, nas doenças do século 21, como ansiedade, como depressão. A psicologia tenta procurar cura nesse meio aí, onde as pessoas tentam se curar, e muitas passam mal muitas das vezes, e eu fiquei observando esse texto de Jesus andando sobre as águas, e me fez lembrar de Naum, capítulo 1, onde Naum, ele começa um texto falando que Deus ele tem o seu poder, e ele faz as suas guerras, mas Naum faz questão de enfatizar a seguinte frase: Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Naum não está dizendo, ele faz um caminho. Ele não cria um caminho, ele está dizendo, ele tem um caminho. É como se, aí eu fui pesquisar o que significa tormenta. Tormenta significa luta, adversidade, guerra, dor, tudo que é coisa ruim. E aí eu comecei a meditar quem traz essas coisas ruins: demônios, potestades, principados. Aí eu comecei a imaginar no meu caminho, na minha cabeça, irmão, um caminho. Eu comecei a imaginar potestade, principado, legião, qualquer outra coisa de um lado e do outro. E Jesus dizendo: eu cheguei, viu? Eu cheguei. E ele dizendo: olha, ele chegou. Porque esse caminho aqui é dele. Ele chegou. E quando ele chega, a tormenta tem que se aquietar. Aleluia. E quando ele fala, o mar tem que se acalmar. Eu já ouvi dizer que mar tem braço, mas ouvido foi a primeira vez. E ele falou: mar, aquieta-te. Ele tem um caminho no meio da tormenta. Deus, ele gera a situação, porque se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, os atributos divinos dele, então Deus gera a situação para nos moldar, para nos capacitar, para nos fazer crescer e para enaltecer o nome dele lá na frente. O mesmo Deus que fez isso aqui com Maria, aonde Maria estava nos pés dele, e a Bíblia diz que todos ficaram à beira da mesa, mas quando ela chegou, ela quebrou o nardo. Era mais ou menos se ela dissesse assim: eu estou dando tudo o que eu tenho. O que era igual um ano de trabalho. Eu me lembro do testemunho que isso é muito antigo. Os irmãos mais antigos que vão saber se aqui tinha ou não. Uma igreja, antigamente não se tirava oferta nessas salvas. Se tirava oferta numa bandeja. Tirava oferta numa bandeja. E aí colocava a bandeja, a pessoa colocava o dinheiro ali mesmo. E uma certa feita, numa igreja, um diácono foi tirar a oferta. E começou a passar. Quando chegou no final da igreja, tinha uma adolescente. E ela falou para o diácono: coloca a bandeja no chão.
E ele falou assim, eu não vou colocar a bandeja no chão, a bandeja é santa, tudo que é de Deus é santo, eu não vou colocar. Ela falou, coloca a bandeja no chão. E todos os obreiros terminaram de tirar a oferta, e ninguém voltou, esperando ele lá no fundo. E ela, coloca a bandeja no chão. E o irmão falou assim, coloca logo a bandeja no chão, para entender o que é. E aí quando ele colocou a bandeja no chão, ela entrou dentro da bandeja. E disse a Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu me oferto. Eu oferto a minha vida, eu oferto o meu tempo, eu oferto o meu futuro a Ti. E aquela menina foi uma das profetisas daquela igreja, mais avivalista daquele tempo. Irmãos, só tem um jeito de não dar certo, é se você não quiser. É se você vier para o culto todos os dias e ficar olhando para ver se o grupo de louvor vai fazer chover, para ver se o pregador vai fazer chover, para ver se a mensagem vai atingir um nível ou não, para ver se você vai sentir, só dou glória se eu sentir, porque se eu não sentir, então Deus não é contigo, Deus não é com você, Deus não tem motivo para ser glorificado na sua vida. Então adore ao Senhor nessa noite e diga para Deus qualquer coisa, eu adoro o Teu nome porque Tu és bom, eu adoro o Teu nome porque eu respiro, eu adoro o Teu nome porque eu estou vivo, eu adoro o Teu nome porque eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho salvação, eu tenho o Espírito Santo. Adoro o Teu nome porque Tu és fiel, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és onipotente, onisciente. Eu adoro o Teu nome. Aleluia. Chega, irmão, de culto morno, chega de culto calculista, chega de culto frio, onde a gente espera, não, vai ver que quando ficar mais ou menos assim tá legal, e a gente vai para um lugar onde satisfaz a nossa vida. Segura aí que desceu agora. Se não acontece mais milagres, prodígios e maravilha, a culpa é nossa. Se não acontece mais milagre na igreja, a culpa é nossa. Eu vou fazer uma pergunta e guardo para você. Quando foi a última vez que você viu um culto desse, como esse aqui, alguém ser batizado com o Espírito Santo? O sangue de Jesus tem poder. Toda frieza, levará o edeve a sé, todo impedimento, toda potestade que impede dos crentes receber a unção de Deus, ser renovado, ser transformado. Eu não estou falando de barulho, de quem não entende o que está falando, o que está fazendo, não. Eu estou falando de poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus, onde você ora pelo doente, ele é curado, ele é batizado, ele é transformado, por causa da unção de Deus. Aleluia! Maria estava com um pensamento mais ou menos assim, eu não sei quando que ele vai passar aqui de novo, porque Jesus falava aqui, e aonde desce as palavras dele eram pregadas por todos, e o zum entre os discípulos já tinha acontecido, alguém vai trair ele, alguém está tentando prender ele, estão tentando matar ele, ele disse que o reino dele não é daqui, o reino dele é de cima, e quem era apregado nele, na palavra, e atento, já estava preparado, e no final do texto ele fala, deixa ela, porque ela está fazendo o que não vão precisar fazer quando eu ressuscitar. Então a Bíblia diz que Judas, ele começa a dizer assim, olha, aquele que estava para traí-lo, começa a indagar, por que não se vendeu o perfume por 300 denários aos pobres, e não deu aos pobres? Isso ele não pensava porque estava cuidando dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava os que lançava. Entretanto, Jesus lhe disse, deixa que ela guarde isto, para que no dia em que me balsamarem, Judas pode falar o que quiser, irmãos, não vai tirar da presença de Deus. Deixa Judas falar. Deixa Judas ciscar, deixa Judas falar o que quiser. Se tem um lugar que ninguém pode te tirar, é nesse lugar. Quando você entra, é para isso que ele morreu.
É por isso que Paulo vai dizer: e eles expôs na cruz principados e potestades, e todo o poder estava sobre ele, e os expôs na cruz, para isso, para libertar. E uma coisa que a gente começa a pensar entre Pedro e entre Judas, é que Judas tinha salvação. Mas qual é a diferença de Pedro e de Judas? É que Pedro se arrependeu, e Judas não. A Bíblia diz que aquele que peca e se arrepende, alcança misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E Judas não, a Bíblia vai dizer que Judas, ele sentiu culpa. E culpa é como se fosse um ressentimento, mas a pessoa não dá o braço a torcer. Aqui tem duas alertas. Tem alerta para quem acha que é chamado e não tem que pedir perdão. Eu perdoo, mas eu não sento mais ali naquela mesa. Eu perdoo, mas eu não falo com fulano. Porque o céu que você vai é diferente, né? Você vai para o céu azul e o outro vai para o céu roxo. Presbítero, aí, eu perdoo ele, mas quando ele vier por ali, eu vou por aqui. Glória a Deus. Acabou os glórias, né, irmão? Judas é esse tipo de gente que guardou ressentimento. Gente que guarda ressentimento é gente ferida. Gente ferida fere os outros. E não adianta mudar de igreja, irmão. Vai fazer igual Elimeleque. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento: e saiu Elimeleque com Noemi, os seus 2 filhos, e saiu de Belém de Judá, a terra do pão. E não, vamos sair daqui, mas se não sair daqui sem a permissão de Deus, igual Tiago diz, em que tudo fosse fazer, faça se for da vontade de Deus. E se você sai daqui, não, vamos sair daqui porque eu não gostei daqui, aqui me trataram mal, eu vou para outro lugar. É pessoa ferida. Gente que não senta, que não tem um trabalho de mesa. Se tinha uma coisa que Jesus sabia fazer, era sentar na mesa. É por isso que o Evangelho, segundo escreveu Lucas capítulo 15, não é só 3 parábolas de algo que se perdeu e se foi achado. Não, é conversa de mesa. Quando o filho volta, o pai fala para o outro que estava com raiva: eu estou há tanto tempo contigo e tu não me desse numa festa como essa. E ele fala: não importa, o teu irmão voltou, eu quero vocês na mesa. O que eu quero é você na mesa. O teu irmão está vivo. Gente ferida. Gente que guarda mágoas. Diferente de Judas, Maria falou assim: eu não vou guardar nada de ninguém. Marta, que me perdoe. Meu irmão, que me perdoe, que ele vai passar vergonha agora, mas eu vou me lançar nos pés dele. Eu vou me derramar, glória. Eu vou me derramar nos pés dele. Eu não sei se é a última chance que eu tenho de poder chorar aos pés dele, mas eu vou me entregar nos pés dele. E o que ele quiser fazer comigo, ele faça. Judas não vai me proibir. Pedro não vai me chamar de canto. João não vai achar ruim. Tiago não vai reclamar. Meu irmão Lázaro não vai achar ruim. Marta não vai querer me tirar, porque ela já tentou me tirar uma vez da presença dele, mas ele vai me deixar na presença dele, e eu vou continuar aqui, na presença de Jesus. Aleluia. Um segundo discípulo que eu estava falando que era Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro tinha um problema diferente de Judas: a autoconfiança. Gente que acha que é crente demais. Comigo não. Porque eu prego, eu bato o pé, eu vou no monte, né? Tem uns que usam o nome de Jesus como se fosse um talismã ungido. Está repreendido, está amarrado. E não tem uma fé alicerçada. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me trair, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: todos podem te negar, eu nunca vou te negar. Só que diferente de Judas, que ressentiu e sentiu culpa, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele chorou. E o choro é sinal de arrependimento. E a Bíblia vai dizer no livro dos Salmos que se tem uma coisa que Jesus se inclina,
A Bíblia diz que Deus, Ele despreza aquele que é presunçoso, aquele que é orgulhoso, aquele que é de nariz empinado no nosso linguajar, para você tentar entender, mas aquele que tem o coração quebrantado, contrido, Deus não despreza. Ele não despreza. Eu tenho certeza, se Judas falasse assim, olha, faz o que quiser comigo, o Senhor coloca a corda no meu pescoço, mas tira o que está aqui dentro. Oh, glória. Tira essa dor que eu estou sentindo. Tira esse mal-estar que está aqui dentro. Detalhe, era chamado, era escolhido, estava entre os 12, tomava a ceia, estava junto todo dia, todo culto estava lá, mas não desce do pedestal. Tem gente que, esses dias eu peguei uma corrida, ontem, de Pinheiros para o centro de Diadema. O homem entrou no carro e ele começou a falar com uma certa dificuldade, e parecia que estava meio que babando e com dificuldade de falar, e eu percebi que o maxilar dele estava meio solto, e ele começou a conversar comigo e falou assim, eu fui diagnosticado com uma doença que não tem cura. Ele começou a abrir o coração, não tinha perguntado nada, e ele falou, e essa doença, ela vai paralisando o corpo inteiro. Eu descobri em novembro, está em janeiro, eu já estou com dificuldade de parar, de falar, o meu maxilar está parando. Se o meu maxilar parar, eu vou ter que fazer uma, como é, gastrotomia? Draxotomia, né? Isso aí. Vou ter que furar aqui para poder respirar e colocar uma mangueira aqui dentro. E eu vou ter que respirar por essa mangueira. E o alimento vou ter que ter furado aqui no meu estômago, uma mangueira direto no meu estômago. E vai começar a paralisar tudo. O pior de tudo é que essa doença não é que nem o Alzheimer, que você esquece do que você está passando, do que você está acontecendo. Você fica consciente. Está parando tudo e você está consciente. Você está vendo o que está acontecendo. E eu falei assim, mas não tem cura. Ele falou, não tem cura. E ele falou assim, olha, e o médico falou para mim, você tem 2 anos de vida. A cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa é diagnosticada. Pode inventar Google, pode inventar IA, pode inventar o que quiser, estão tentando descobrir a qualquer meio. Ele disse, eu gastei meu dinheiro inteiro. O convênio, quando descobriu que eu estava com essa doença, ele cancelou o meu convênio. Porque é inútil gastar com tratamento de uma doença que não tem cura. É igual o câncer. E aí, de repente, ele pegou o celular e começou a passar o celular, e colocou o celular num volume alto, que começou a perturbar, e ele começou, numa rede social lá, a ver algumas postagens em inglês, uns vídeos em inglês, e daqui a pouco ele levantou o nariz assim, como quem diz, eu entendo inglês, e cruzou as pernas, e ficou bem assim, e falou assim, eu nunca fui em Diadema, nunca precisei em Diadema, agora vou ter que ir em Diadema passar pelo SUS. Aí Deus falava comigo, a gente morre, mas não desce do pedestal. A gente vai sucumbindo, mas não tem coragem de dizer assim, me perdoa. Não importa quem errou, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Chega de viver um evangelho falso, um evangelho quadrado, um evangelho que a gente lê, mas não vive. Jesus estava dizendo, deixe ela aqui, ninguém vai tirar ela daqui. O dinheiro desse bálsamo não vai para pobre, porque eu não vou ficar com vocês, e os pobres estão aí. Mas vocês não têm para toda a vida. E eu fiquei olhando, e ele falou assim, tomara que eu estou indo não para consulta, para fazer uma fisioterapia no rosto, eu estou indo para uma consulta para pedir ao médico que me consiga colocar eu na minha região, porque eu moro numa das melhores regiões de São Paulo, eu moro no metro quadrado mais caro de São Paulo, e quase que eu olhava para ele e falei, meu amigo, você está morrendo. Do que vale, irmão, dinheiro? Me faz lembrar o sacerdote Eli. De que vale o cargo? Um sacerdote que não ouvia mais a voz de Deus. Isso aqui estava no esboço, não.
É melhor estar em Betânia. Labadacau edere. Labadai edega. É melhor pegar ônibus para vir para a igreja na chuva. É melhor andar de pé. É melhor morar em Betânia. Eu não sei qual a Betânia que você mora. É melhor ser uma casa pequena, mas Ele está lá. Glória. Ele está lá. Tem uma casa onde você dobra o joelho e fala: meu amigo, meu amigo. Nas madrugadas intempéries da vida você fala: meu amigo. Nos momentos de dor, irmão Socorro, que a senhora orou e disse: meu amigo. Quando o recurso acaba, Jesus está lá. Quando os amigos se afastam, Jesus está lá. Quando a medicina desengana, Jesus está lá. Quando a família desampara, Jesus está lá. Quando todos se abandonam, Ele está dizendo: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Ele está caminhando no meio da tormenta nessa noite. Ele está caminhando no meio da tormenta nessa noite. Ele está passeando no meio dessa adversidade, dizendo: cheguei nesse momento. Era nesse momento em que eu queria te levar. Por quê? Porque Deus vai trabalhar na tua casa, na tua vida. Alguém fala alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí para falar para Deus? E a Bíblia vai dizendo no livro dos Salmos que há um renovo para cada dia. Aleluia. Há um renovo para cada manhã. E as misericórdias dele te renova. E você fala: como é que eu cheguei? Não sabe. Mas foi Ele que te renovou ontem. Foi Ele que te renovou hoje. É Ele que vai te renovar amanhã. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai te colocar de pé. É Ele que vai te colocar como ponta. É Ele que vai te colocar como coluna na tua casa. E alguém pergunta: como é que aguenta? Como é que suporta? Ele está dizendo: sou eu que te renovo. Sou eu que te levanto. Sou eu que te exalto, sou eu que te coloco de pé. Glória, aleluia. Se você pode, adore a Ele nessa noite, porque Deus está trabalhando na tua causa, Deus está trabalhando na tua família. Eu profetizo que esse mês de fevereiro será diferente. Eu profetizo que esse mês de fevereiro será diferente. Em nome de Jesus, toda a potestade vai cair por terra, todo o principado vai cair por terra, toda a frieza espiritual vai cair por terra. Quebra o vaso nessa noite. Quebra o bálsamo nessa noite. Fala para Jesus: eu estou cansado, eu estou cansada, eu não estou aguentando. Fala para Ele o que você está sentindo. Eu estou desistindo, eu quero chutar o pau da barraca, mas me dá força, me ajuda, me coloca de pé, porque eu preciso ir até o fim. Aleluia. Uma lágrima, irmão, para Deus vale muito mais que 1000 palavras. Maria quebrou o vaso e ficou ali, parada, só esperando alguém dizer assim: o que essa mulher está fazendo aqui? Tira ela daqui. Mulher não é bem-vinda, ainda mais fazendo o que ela está fazendo. Tira ela daqui. Aí Jesus falou: ninguém vai tirar ela daqui. Oh, glória a Deus. O vento vai passar, as adversidades vai passar, a tormenta vai passar, e nada vai te tirar da presença dEle. Nada vai te tirar dos pés dEle. Eu estou profetizando para alguém aqui nessa noite.
que chegou aqui dizendo: Senhor, vai ser o último culto, vai ser a última vez, vai ser o último momento, fala comigo, porque eu não estou aguentando. Deus está dizendo: para, espera, aquieta-te, descansa, porque eu vou te dar força, eu vou te colocar de pé, porque tem muito caminho, tem muito chão para andar. E quando a gente pensa que vai parar, aí parece que ele vem igual Elias: come mais desse pão, bebe mais dessa água que está descendo do céu nessa noite, te alimenta, te fortifica, fica de pé, coloca-se de pé, deixa Judas falar o que quiser, deixa ele dizer o que ele quiser, deixa Judas falar, o que importa é a quem você está dando ouvido, é a Jesus. Jesus falou: deixe ela aqui, então fica na presença dele, continua na presença dele, que Deus vai te dar vitória. Quantos crê que Deus está agindo nessa noite? Aleluia. Aleluia. Aquele que tem um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A nossa vida, irmão, graças a Deus, ela não é assim, porque se ela fosse assim, quando a gente vai no hospital, né, que tem alguém lá nos aparelhos, quando faz assim, ó, aí deu ruim no aparelho. A nossa vida é assim, ó. O coração vai batendo, mas o que importa é que a gente vai chegar lá. Não importa os ventos. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Não importa a tempestade. Pessoas vão dar testemunho dessa noite aqui, vai dizer: naquele dia Deus falou comigo. Vai passar a adversidade, vai passar o vento, vai passar as provas, vai passar todas as dores, mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. E a diferença de Judas para Pedro é que Judas não se arrependeu. Mas eu já tive a oportunidade aqui no domingo de manhã de pregar sobre Pedro. E eu enfatizei que Pedro, ele se arrependeu. E quando Jesus ressuscita, ele fala para Maria de Madalena, Maria de Magdala: diga aos discípulos que eu vou para as praias lá da Galileia, mas avise a Pedro que ele vá também. Sabe o que Jesus estava dizendo? A promessa está de pé. Eu vou falar isso aqui para alguém. A promessa está de pé. Eu vou mais profundo. Prepara para fazer o curso de teologia. A promessa está de pé. Prepara para fazer uma pós-graduação em teologia. A promessa está de pé. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A promessa está de pé ainda. Não se perdeu. A promessa ainda está de pé. Não importa o que aconteceu. A promessa está de pé. Não importa o vento, a promessa ainda está de pé. Diz o Senhor nessa noite para a sua igreja: a promessa ainda está de pé. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça 1 minuto, irmãos. Fale com Deus aí agora. Fale em pensamento, fale de qualquer maneira, mas fale com Deus aí agora. Alguma coisa. Em nome de Jesus, essa adversidade vai passar. Quebra o vaso nessa noite. Quebra o cântaro nessa noite. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você falou em mistério com Deus? Quando foi a última vez que você foi renovado em línguas estranhas? Quando foi a última vez que você disse: aqui é eu, olha como é que está aqui dentro, olha aqui sou eu, como eu estou aqui dentro? Quando foi a última vez que você falou: não é mais o velho homem, sou eu querendo renovo? O que eu quero é renovo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Adore Ele nessa noite. Por isso diante dele nos prostramos. Renova, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas Renova, Senhor, renova. nossas Renova, Senhor, renova. vidas. Renova o que está fraco. Confiamos em Renova aquele que está frio nessa noite. tua Renova aquele que não sente mais a tua presença. Renova aquele que está pois caído. santo és Renova o nessa Deus noite. eterno Põe de pé, sobre Senhor. toda a terra E céu, queremos o teu nome engrandecer. Abra sua boca e adore. E agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Seja renovado nessa noite, seja cheio nessa noite, seja batizado com o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Levanta o que está caído, levanta aquele que está humilhado, aquele que está prostrado nessa noite, aquele que não te adorava mais, aquele que não te clamava mais, aquele que estava, Senhor, quem sabe sem força. Dá força ao cansado, o Senhor dá força ao cansado, o Senhor levanta quem está cansado, o Senhor enche aquele que está vazio. Vai enchendo os vasos nessa noite, ó Deus, vai renovando as forças nessa noite, ó Pai. Coloca, Senhor, de pé, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou para Jesus, quer entregar a sua vida? Diga, eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. Dê um sinal com a sua mão assim. Queremos orar por você. Ou tem alguém que está nos visitando e está distante da casa do Senhor. Quem sabe você está igual Maria, precisando estar aos pés de Jesus e quer voltar para a casa do Pai nessa noite. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o que confessa que Jesus é o único Salvador, esse tem seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém que quer decidir entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Não tem? Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eita Deus. Recebam todos a paz do Senhor.
não existe melhor lugar nesse mundo em que nós podemos estar, senão os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. E a notícia boa para nós é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aonde o povo dele se reúne para glorificar e exaltar e engrandecer o seu santo e poderoso nome. Queridos irmãos, Jesus está aqui passeando no meio da igreja pelo seu santo e amado Espírito. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho a certeza que Ele já distribuiu aqui porções maravilhosas da parte dEle a cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, eu gostaria de ficar aqui ouvindo o Neto mais uma meia hora, 2 horas aí, mas nós temos que finalizar aqui, né? É uma pena, porque estar na presença de Deus é maravilhoso, é precioso, é muito gostoso, aleluia. Queridos irmãos, seguindo para o final, amanhã nós teremos vigília. Então nossa vigília vai iniciar às 22 horas até a 1 hora. Então nós teremos a nossa vigília, ou como nós dizíamos lá, né? Tem horário para começar, não é isso, presbítero? É isso, então amanhã a gente inicia às 22 horas, se Deus quiser vivermos. No sábado de manhã, nós temos um compromisso, os obreiros da casa de Deus e os líderes, nós temos um compromisso, os irmãos que servem na casa de Deus. Então você que serve, queridos, eu vou colocar dessa forma, você que serve, esteja aqui no sábado, às 8h30 da manhã. A nossa reunião começa às 9h, mas nós estaremos aqui às 8h30 da manhã. Amém, queridos? Então, todos os irmãos que servem, obreiros, oficiais, nós teremos a reunião aqui, a nossa reunião regional, da Regional ABC, e nós seremos os anfitriãos. Amém? Glória a Deus, estenda sua mão e receba a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja e permaneça sobre a sua vida, a sua casa, sobre todos os teus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor. Glória a Deus.